Talvez você já tenha tentado beber café sem açúcar, mas acabou percebendo que pode não ser tão simples assim. Um café com amargor desagradável acaba gerando uma experiência nada prazerosa, mas há uma solução para isso. E o meu objetivo com esse vídeo é te explicar de onde vem esse amargor e a forma mais fácil de fazer um café que não precisa de açúcar, porque já possui doçura natural. Só que antes eu queria pedir que você curtisse esse vídeo e já se inscrevesse aqui no canal, porque assim você garante que vai receber os nossos conteúdos e também isso nos ajuda bastante. Bom, eu quero começar te explicando as duas principais causas do amargor no café. A principal delas é a baixa qualidade dos grãos. Essa daqui é uma amostra de café da qualidade tradicional, que é aquele café mais comum que a gente encontra no supermercado. E quando a gente olha para ela, assim, dá uma olhada nessa quantidade de defeitos. Você tem grãos pretos, você tem grãos verdes, você tem grãos ardidos, você tem grãos aqui que sofrerá para ataque de pragas e doenças. Então, assim, toda essa quantidade de defeitos, ela vai trazer um sabor ruim para o seu café e não tem muito o que fazer. E assim, não existe também um pessoal que vai por uma outra linha, né, que quer gerar um engajamento em cima de um sensacionalismo. Não é que todo café de supermercado vai ter uma quantidade absurda de impurezas. A BIC, ela permite um percentual de impurezas, que assim, é de 1%. É pouco, mas permite, então pode ter impureza ali num café da qualidade tradicional. Mas mesmo que não tenha nenhuma impureza, assim, dá uma olhada para esses grãos. Assim, olha, o aspecto deles não é bom. Assim, você vê que são grãos que possuem muitos defeitos. Assim, pensa, sei lá, em frutas. Quando você pensa em frutas e as frutas tão boas, elas não podem estar ou muito verde ou já estragadas ali. Assim, pensa que se elas já estão com fungos, se elas já estão todas pretas, né? Não tem como ter um sabor bom. E aí com o café é a mesma coisa. Se a gente tem uma matéria-prima que tem essa quantidade de defeitos, assim, que é desse jeito, não tem como. Assim, esses defeitos, eles vão trazer muito amargor, vão trazer um sabor ruim para o seu café. E assim, essa é a causa mais comum. Então toda vez que você escolhe um café no supermercado, que ele é ali tradicional, extra forte, aí não tem jeito, assim, ele vai ser sempre amargo e não tem como resolver. A segunda causa, ela está relacionada à torra. Então assim, existe um ponto ideal que a gente torra para cada café, que a gente quer mostrar o perfil sensorial que aquele café tem. Então às vezes a gente tem um perfil de café mais clássico, a gente quer mostrar a doçura desse café, a gente quer mostrar uma finalização mais prolongada, um corpo mais pesado na boca. Às vezes é um café com um perfil mais frutado, a gente quer deixar esse café mais cítrico, mostrar essas notas mais frutadas que esse café tem, então a gente vai mexendo com a torra. Então assim, vai depender bastante, mas se fosse para dizer de maneira geral, uma cor amarronzada de café, um café que fica de uma cor marrom, é uma cor muito boa e indica que aquele café, assim, já é um bom indicador que aquele café tem uma boa torra, que não vai estar muito amargo, que não vai ter defeitos. Se essa torra de cor marrom for bem feita, assim, a chance do seu café estar muito bom e trazer essa doçura natural sem amargor é muito grande. Agora, se a gente tem um café que, sim, tá com a torra muito escura, ela tá mais para aquele tom de preto ou de um marrom muito escuro, esse café vai acabar trazendo amargor, porque é isso que acontece com todos os outros alimentos. Se a gente for pegar, por exemplo, uma torrada ou qualquer outra coisa, e a gente torra essa coisa até ela ficar preta, então, assim, a gente vai fazer uma carne, a gente vai fazer uma comida, a gente vai fazer arroz, a gente vai fazer uma torrada, se ela chega ao ponto de ficar preta, aí não tem muito jeito, ela vai ficar queimada e vai ficar ali com um sabor muito amargo. Então assim, essas são as duas principais causas: grãos de baixa qualidade e uma torra, sim, também de baixa qualidade ou uma torra mal feita. E aqui é importante diferenciar que existem dois tipos de amargor no café. A gente pode ter um amargor que é agradável, mas a gente pode também um amargor desagradável, e é esse aqui que a gente não quer. Como que a gente faz para diferenciar? Um amargor desagradável, ele parece bastante ali com um amargor, por exemplo, de um dipirona. É aquele amargor bem ruim e que não está acompanhado de acidez, doçura e nem de um corpo agradável. Quando a gente tem um amargor agradável no café, é aquele amargor que ele é parecido com um chocolate meio amargo. É um amargor que está ali, você sente que existe um pouco de amargo, mas também está acompanhado de uma boa doçura, de uma boa acidez e de um corpo agradável. Então, esse amargor agradável ao café, que é parecido ali com o do chocolate meio amargo, ele vai trazer complexidade ao café e ele contribui com o sabor e com toda a experiência da bebida. Então, o que a gente dá para diferenciar? Se a gente tem um amargor que é ruim e que a gente vê que o café fica só amargo, não tem doçura, nem acidez e nem corpo agradável, esse amargor ele é indesejado. Agora, se a gente tem um amargor que está acompanhado, que acompanha uma boa acidez, boa doçura e bom corpo, aí esse tipo de amargor
amargor, ele é desejável e ele traz complexidade e contribui com o sabor do café. E um ponto que gera muitas dúvidas nas pessoas é em relação à doçura natural dos cafés de alta qualidade. E eu vejo que a primeira dificuldade ela surge quando a gente usa o adjetivo doçura. Porque assim, é o que a gente usa. Quando a gente vai fazer uma avaliação de um café ali no protocolo SCA, existe um campo que é a doçura. E entre os cafés de alta qualidade, a gente pega ali cafés da qualidade especial, eles possuem diferentes tipos de doçura, assim, diferentes níveis. Então assim, a doçura ela varia entre os cafés. Então assim, a doçura ela existe, ela tá ali. Mas quando a gente usa o adjetivo doçura, a pessoa, ela assim, quando as pessoas, elas assim, ficam... elas não conseguem entender muito bem, é porque elas estão achando que doçura é só do nível de um leite condensado, do açúcar. E não é, quando a gente pode comparar, por exemplo, eu tenho leite condensado que é doce, mas eu tenho também o morango que é doce, ele tem doçura, ele tem acidez, que é esse toque cítrico. Então no café é a mesma coisa, o café ele tem um nível de doçura, mas não é a doçura de um leite condensado. Então não quer dizer que um café sem açúcar de alta qualidade, que um café que a gente faz sem açúcar de alta qualidade, que ele vai ser doce igual um café com açúcar ou um leite condensado. É um nível diferente de doçura e que é acompanhado por os outros atributos, que é a acidez, que é o corpo, que são as notas sensoriais. Então, essa doçura natural do café, ela é fruto de uma alta qualidade que se busca em todas as etapas do processo. Então, desde a florada do café, depois ali até a formação do chumbinho, depois o desenvolvimento dos grãos, depois esses grãos tão verdes, a gente vai ter os grãos maduros, depois esse café é colhido, ele vai ser beneficiado, que é limpo, ele vai ser rebeneficiado, que é separar os grãos para a gente ter só grãos ali que possuem uniformidade e que não vão ter defeitos. Depois esses grãos eles vão ser torrados no ponto ideal. Então a doçura natural ela já está ali no café maduro no pé. O que a gente faz com todos os processos seguintes é conseguir manter essa doçura natural no grão e levar ela até a xícara. Bom, e agora que eu já te expliquei sobre amargor no café e sobre doçura natural, agora eu vou te ensinar a fazer um café que não precisa de açúcar. E aí, o que eu recomendo? Assim, você precisa utilizar um café de alta qualidade. Sim, se você utiliza um café da qualidade tradicional ou extra forte, não tem o que fazer, porque esse café não possui doçura natural e aí ele vai ficar muito amargo ali na sua xícara e não tem como a gente salvar isso no preparo. Então escolha cafés de alta qualidade. Esses cafés assim vai ser muito mais fácil você conseguir fazer um café para beber sem açúcar. Então eu vou utilizar o café ali do nosso site, que é o café clássico. É o café mais vendido do site e ele tem esse perfil clássico de bebida. É o café que tem acidez mais baixa, doçura mais alta, uma finalização prolongada e é um café bem suave. Então assim, o café que eu mais indico para quem está começando agora, assim, nesse mundo dos cafés de alta qualidade que quer beber café sem açúcar, é o nosso café clássico. E aí eu vou fazer uma receita pequena porque eu vou fazer café só para mim. Eu vou utilizar 15 gramas de café moído para 240 ml de água. Mas caso você queira replicar essa receita em quantidades diferentes, é bem simples. O que você vai fazer é, para cada 100 ml de água que você for utilizar, você vai colocar 6 gramas de café moído. Se você não tem balança, 6 gramas de café moído equivale a uma colher de sobremesa, que é aquela, não é a colher maiorzinha, é aquela colher de sobremesa. Então, uma colher daquela ali cheia, ela equivale por volta ali de 6 gramas e você vai colocar uma dela a cada 100 ml de café que você for fazer. A única questão que você precisa se atentar, se você for fazer quantidades muito maiores, 500 ml ou mais, é em relação aos 3 minutos. E eu já vou te explicar o que são esses 3 minutos e eles são muito importantes também para não deixar trazer amargor ao seu café. Mas ao final da receita eu vou te explicar. E a moagem que eu vou utilizar aqui para fazer o nosso café é uma moagem média. É uma moagem que fica parecida ali com um açúcar cristal. Se você comprou um café que já está moído, fica tranquilo que também dá para fazer e eu vou te explicar ao final da receita também, porque a gente vai ter que fazer algumas alterações ali no jeito de colocar água. Mas se você for utilizar café e você só tem a opção moído, fica tranquilo que também dá certo. E para fazer o nosso café, o primeiro passo é escaldar o filtro. É só jogar uma quantidade de água já quente, a água que a gente vai utilizar aqui no nosso café, jogando aqui no nosso filtro. A gente vai jogar por volta de 100 a 200 ml de água e descartar essa água aqui utilizada. Depois disso é só colocar o nosso café dentro do porta-filtro, ajeitar. Depois disso a gente vai fazer a nossa pré-infusão e a gente vai utilizar 30 gramas de água. Se você não tem balança, você vai colocar uma quantidade de água aqui que você perceba que seja o suficiente para umedecer todo o café. Depois de 30 segundos, a gente vai fazer o primeiro despejo de água e a gente vai colocar essa água de maneira bem suave. A gente vai jogar ela de maneira controlada
e a gente vai colocar até 150 ml. Se você não tem uma balança, você vai dividir o restante da sua água em dois. Então você utilizou um pouco na pré-infusão e agora você vai utilizar metade dessa água aí que sobrou para fazer o primeiro despejo. Depois que o café abaixar de 1 a 2 centímetros, a gente vai vir e vai fazer o segundo despejo e colocar o restante de água. E a gente vai fazer da mesma maneira, aqui no movimento circular e colocando a água de uma maneira bem suave. Depois disso é só esperar o café terminar de passar e aí já está pronto. E tem um detalhe importante aqui. Quando você for fazer a sua receita, é importante que você perceba que a água toda terminou de passar por volta de 3 minutos. Se você estiver utilizando um café com uma moagem muito fina e ele terminar de passar por volta ali de 4 ou 5 minutos, você vai ver que o seu café fica muito amargo. Se ele passa muito antes disso, passa ali com 1 ou 2 minutos, o seu café ele tende a ficar com muita acidez e pouca doçura. Então quando você coloca água e a sua receita ela termina por volta de 3 minutos, esse tempo aqui ele é um bom indicador que você conseguiu extrair acidez, doçura e corpo do café de uma maneira bem uniforme e equilibrada. E o outro ponto é, se você estiver utilizando um café que já está moído, você vai controlar a velocidade ali, o fluxo dessa receita da extração através do despejo de água. Então se você fez o café e demorou muito mais que 3 minutos para passar, provavelmente essa moagem está fina e aí o que você vai ter que fazer é colocar a água de uma maneira mais rápida. Então você não vai fazer aquele despejo tão suave, você vai colocar a água mais rápido. Se mesmo assim não resolveu, ao invés de fazer 2 despejos, você vai fazer só um. Você vai fazer a pré-infusão e colocar a água toda de uma vez. Agora, se aconteceu o contrário, você colocou a água ali e o café passou rápido demais, o que você tem que fazer é fazer um despejo ainda mais lento, mais suave, para conseguir chegar ali próximo dos 3 minutos. Ou até fazer mais despejos, ao invés de fazer a pré-infusão e mais 2, você pode fazer a pré-infusão e mais 3. Então você vai dosar ali o tempo da sua receita, vai fazendo seus testes, que você vai ver que você vai conseguir chegar ali por volta dos 3 minutos, também dosando o modo como você coloca a água no café. Bom, e agora com o café pronto, vamos ver como que ficou essa receita. Quando você fizer essa receita em casa e utilizar um café de alta qualidade, você vai perceber que esse café ele vai possuir uma boa acidez, uma boa doçura, um bom corpo, que é essa sensação física do café na boca, e também um amargor que é agradável, que traz complexidade ao café. E a sua experiência de beber um café sem açúcar, ela vai ser extremamente prazerosa. Mas se você tentou fazer essa receita em casa e se acha que não deu certo ou você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu te ajudo a resolver esse problema. Se você gostou desse conteúdo, eu queria pedir que você curtisse esse vídeo e já se inscrevesse aqui no canal, porque isso nos ajuda bastante e garante que você vai receber os nossos futuros conteúdos. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre o Melita, que é o método que eu utilizei aqui nesse vídeo, se você quiser saber sobre as características assim, do perfil sensorial que ele consegue te entregar, é só você clicar aqui nesse vídeo.